Olá, pessoal. Vamos estar agora começando a nossa série de aulas sobre genética. Então, a gente vai discutir todos os aspectos da genética nessas nossas próximas videoaulas aí. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de conceitos utilizados dentro da genética, para nós entendermos como a genética funciona, como a genética para o ensino médio, para o vestibular, ela funciona. Nós precisamos conhecer alguns conceitos básicos. É claro, o que é a genética? A genética é o ramo da biologia que vai tratar exatamente dessa hereditariedade, dessa forma que as características são passadas de um ser para outro. Isso estuda a genética. A genética é o estudo dos genes, as coisas que a gente vai estar trabalhando, uma das coisas que a gente vai estar trabalhando aqui, que é exatamente esse conceito de gene. O que é um gene? Para a gente poder entender um pouquinho dessa genética que nós vamos acabar abordando aqui, nós precisamos entender o seguinte: quando começam as coisas? Bom, as coisas começam com o processo de fecundação. Então, a gente vai trabalhar agora um processo chamado fecundação. Nada mais é do que um processo que envolve a união do material genético de um espermatozoide e de um óvulo. Cada uma dessas estruturas vamos considerar N cromossomos, significa um conjunto completo de cromossomos em cada uma dessas células, para formar o que a gente chama de ovo ou zigoto, uma célula inicial, agora 2N cromossomos. O que significa 2N cromossomos? 2 conjuntos completos de cromossomos, um proveniente do pai, o outro proveniente da mãe. E esses dois conjuntos completos de cromossomos vão interagir entre si. E agora, a partir dessa interação, teremos a formação de um novo indivíduo com suas características próprias, herdadas dos seus pais. Uma das coisas que a gente tem que trabalhar com relação à fecundação é o termo chamado de fecundação cruzada e autofecundação. Fecundação também interna ou externa. Vamos dar uma olhada nesses aspectos. Primeiro, o que é uma fecundação cruzada? A fecundação cruzada é aquela que acontece quando existem gametas, os gametas de organismos diferentes. Um organismo vai mandar o gameta masculino, o outro organismo mandaria o gameta feminino. Então, a gente tem a possibilidade, de duas maneiras de acontecer isso. Nós temos indivíduos chamados de dioicos, macho e fêmea separados, que é o nosso caso. Já não existe outra maneira, a não ser o homem mandando o espermatozoide e a mulher mandando o óvulo, não existe outra maneira. E nós temos também a possibilidade de indivíduos monóicos ou hermafroditas. Professor, mas se ele é monóico, se ele é hermafrodita, não era para fazer autofecundação? Pois é, olha só a estratégia da natureza. Apesar do indivíduo ser monóico, quer dizer, ele tem os dois aparelhos reprodutores funcionais, ele produz os dois tipos de gametas, esse bichinho sempre vai dar um jeito de procurar outro bichinho para que eles possam fazer troca de gametas. Por que isso? Para ter uma variabilidade genética. O grande lance da reprodução sexuada é a variabilidade genética. E mesmo o indivíduo sendo monóico ou hermafrodita, ele dá a preferência por fazer esse tipo de fecundação cruzada. Por quê? Para garantir uma maior variabilidade genética, para fazer coisas diferentes. Um exemplo desse indivíduo monóico que faz fecundação cruzada, a minhoca. Então, duas minhocas, quando elas fazem bobiça, as duas
fazem troca de gametas e, no final da história, as duas poderão ser fecundadas. Cada uma vai ter o seu gameta feminino, que vai ser fecundado pelo gameta masculino da outra minhoca. Então, nos dois casos, elas saem fecundadas. Isso é um exemplo clássico de fecundação cruzada de indivíduos hermafroditas. Já no caso da autofecundação, nós vamos ter um organismo, só tem um, tá? Só tem um, e ele tem os dois aparelhos reprodutores funcionais, tá? Os dois sistemas reprodutores funcionais, produz os dois gametas, o masculino e o feminino, e esses gametas se autofecundam. Tem vantagem, tem desvantagem? A vantagem é que a reprodução está garantida, tá? Bem garantida, porque os dois gametas estão ali presentes. Agora, uma desvantagem é a pouca variabilidade genética, porque nós estamos falando de gametas masculinos e femininos do mesmo indivíduo. Então, a variabilidade genética não vai ser tão grande quanto na fecundação cruzada, mas ainda existe variabilidade genética. Exemplo de organismo hermafrodita ou monóico que faz autofecundação. A solitária, a tênia, um verme plateuminto. Então, só tem ela é obrigada a fazer uma autofecundação. Bacana? Outra classificação que a gente tem para fecundação é a interna ou externa. Quer dizer, o que é uma fecundação interna? É aquela que acontece dentro de um organismo, geralmente dentro da fêmea. O nosso caso, o espermatozoide vai buscar o óvulo dentro da fêmea. Então, uma fecundação interna. Qual é a vantagem? Economia de gametas, existe uma economia de gametas, e existe uma maior chance de acontecer o processo de fecundação. Então, a fecundação interna tem essas vantagens. A fecundação externa já exige um maior número de gametas e não é garantia que aconteça a fecundação. Muitos peixes, anfíbios, fazem a fecundação externa. Então, eles têm que produzir muitos gametas para ver se algum deles ali consegue fazer o processo de fecundação. Então, a chance de fecundação é bem menor. Ok? Então, vamos continuar aí falando de alguns conceitos dentro da genética. O conceito de gene. O que é um gene? O gene nada mais é do que um fragmento de DNA, é uma sequência de material genético que vai ser transcrita, tá? Claro, num RNA, para depois ser traduzida em uma proteína. Então, o gene nada mais é do que a informação gênica, a informação genética, para a formação de uma proteína. Professor, mas tudo é proteína dentro da gente? Não. Mas você tem que lembrar que todas as reações metabólicas, o nosso metabolismo, depende diretamente de enzimas. Quem tem a característica, quem tem a informação, na realidade, genética para a formação dessas enzimas e proteínas aí diversas, é o nosso material genético. Então, quer dizer, tudo que vem de lá, tudo que vem do nosso DNA, basicamente é informação para a formação de proteínas e as enzimas respectivas aí. Beleza? Isso é um gene. O Gregor Mendel, o monge que trabalhou lá com as ervilhinhas, ele é o chamado pai da genética. Nós demos esse título para ele, tá? Só que Mendel nunca falou em gene. Ele não tinha a tecnologia que nós temos hoje, para identificar o que era um gene, para identificar essa questão do DNA. Então, o que Mendel falava? Mendel chamava isso de fatores. Tá? Então, os fatores que a gente vai falar depois do Mendel, nas leis de Mendel, é o que a gente chama de gene hoje. Beleza? O que é um genoma? O genoma nada mais é do que o conjunto de genes de uma célula. Então, a gente está falando no genoma de uma espécie, ok? Uma coisa legal que a gente tem que falar também nesses conceitos básicos é o conceito de locus. Tá? O que é o locus? O locus nada mais é do que o local. O local que o gene ocupa no material genético, na cromatina ou no cromossomo.
Tá? Tudo vai depender ali se a gente está falando nela na forma desespiralizada, que é a cromatina, ou na forma espiralizada, que é o cromossomo. Mas, independente das duas formas, locus é o local. Se a gente fosse fazer uma analogia de um edifício, tá? Seria o andar. Então, o indivíduo, eu moro no apartamento do terceiro andar. Né? Imagina um apartamento por andar. Então, o locus, o local onde o indivíduo mora, seria o terceiro andar. Então, o locus, tá? O lugar onde ele vive, o lugar, no caso do material genético do gene, estaria naquela posição, no terceiro andar. Então, esse é o locus. Quando você, como locus é uma palavra derivada do latim, o plural de locus é loci. Então, quando você fala um locus, ao invés de falar dois locus, você fala dois loci. Só um fato curioso para você aí. Bacana? O que são alelos? Genes alelos. Tá? Os genes alelos, tá? São os genes que ocupam a mesma posição no par de cromossomos homólogos. Opa! Então a gente está falando de genes alelos e agora colocamos mais um termo chamado de cromossomos homólogos. Então vamos tentar definir isso daí. O que é um cromossomo homólogo? Os cromossomos homólogos, na real. Os cromossomos homólogos são os cromossomos que formam um par. Um par. Um cromossomo veio do pai. O outro cromossomo veio da mãe, com os mesmos tipos de informações, porém com qualidades diferentes, né? Então, os genes alelos, tá? Eles vão ocupar a mesma posição nesses cromossomos, que formam o mesmo par. Então, um cromossomo veio do pai e outro veio da mãe. No caso da espécie humana, 23 cromossomos vieram do pai, 23 vieram da mãe. Tá? A mulher mesmo vai ter 23 pares de homólogos. O homem, um parzinho ali, o par sexual, não é bem assim. Tá? Mas a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, vamos pensar no par número 1, no par número 2. As informações presentes nesses cromossomos, tá, são as mesmas, tá, com qualidades diferentes. Então, os genes alelos são os genes que ocupam a mesma posição no cromossomo homólogo. É como se você tivesse um condomínio, tá, formado por 2 blocos de prédios, ok? 2 blocos de prédios num condomínio. Esse condomínio seriam os cromossomos homólogos. Tá? Esse condomínio representa os cromossomos homólogos. 2 blocos. Terceiro andar de um bloco, bloco A. Terceiro andar do bloco B. Então, quer dizer, essa posição, terceiro andar, bloco A, bloco B, então esses lugares ocupados são os genes alelos. A posição que os genes alelos ocupam. Então, eles estão no mesmo andar. Então, os genes alelos são genes que ocupam o mesmo locus, o mesmo lugar, o mesmo andar no par de cromossomos homólogos. Ok? Então, a gente vai ter esse termo bastante utilizado. É comum você encontrar nos exercícios eles falarem apenas em alelos. Então, já subentende-se, tá? Já subentende-se que o gene é o alelo. Tá? Então, a gente substituiu, tiramos a palavra genes e chamamos só de alelos. Economizamos um pouquinho a questão das palavras aí. Então, a gente chama de genes alelos. Ok? Uma coisa que aparece bastante aí em termos de exercícios dentro da genética são os termos genótipo e fenótipo. O que é o genótipo? O genótipo nada mais é do que a constituição gênica de um indivíduo. Tá? Então, o conjunto, né, meio que confunde com o genoma, mas o genótipo é o conjunto aí de genes de um indivíduo. Tá? Coisas que eu preciso que você entenda é que, vamos falar assim, ele não é alterável, tá? Ele não é alterável, a não ser por causa de mutações, tá? Mas ele não é alterável. Eu estou falando em mim,
Ele não é para ser alterável. Ah, professor, mas no gameta ele não é alterável? Sim, mas isso tem que alterar porque a gente está fazendo o gameta, meiose. Esse é o objetivo da meiose, fazer coisa diferente. Mas eu não posso ter o meu material genético em mim sofrendo variações, senão vai me dar problema. Agora, ele não é alterável, tá? Ele não é alterável e ele não é visível. Tá? O que significa não é visível? Bom, você tem a característica da cor da minha pele, a cor dos meus olhos, né? Só que isso é representado por sequências de material genético. Você não vê isso. Você vê a cor dos meus olhos, você vê a cor da minha pele, você vê o meu tipo sanguíneo, tá? Apesar dele estar dentro de mim, você consegue visualizar. Então, a informação gênica você não observa. Porém, você observa o resultado da expressão desse material genético. É aí que a gente entra com o conceito de fenótipo. Então, o que é o fenótipo? Nada mais é do que o resultado da expressão do genótipo, a expressão do teu material genético, mais a influência do ambiente. Tá? A influência do ambiente, ela é extremamente importante. Por quê? Olha a cor da sua pele. Tá? Independente da cor da sua pele, o que vai acontecer durante o verão? Você pega um pouco mais de sol, a tua pele tem uma tendência a escurecer um pouquinho mais. Por quê? Vai ter maior deposição de melanina, que é exatamente para proteção. Só que a informação genética era para a cor original da sua pele. Legal? Só que, sobre a influência do ambiente, sobre a influência do sol, você foi obrigado a depositar mais melanina na sua pele. Então, quer dizer, você teve uma mudança no fenótipo. Você teve uma mudança na expressão. Então, o seu material genético, mais a influência do ambiente, fez com que você tivesse uma mudança temporária, vamos falar assim, na cor da sua pele. Ok? Quando você pinta o seu cabelo, tá? Ou você pinta a unha, o que vai acontecer? Você está mudando. É o mesmo. Você mudou a expressão do seu cabelo. Tá, o meu cabelo agora tem uma cor diferente. Mas quando o cabelo começa a crescer, que você vê a cor original lá na raiz, você viu a influência, basicamente, que você tinha no ambiente. Só para fazer uma analogia aí. Um outro termo importante é uma fenocópia. O que é uma fenocópia? Você tem um determinado tipo de problema ou uma determinada característica, né, determinada por uma sequência de genes, e, de repente, você tem um outro indivíduo que não tem aquela mesma sequência, mas ele tem uma característica semelhante. É uma cópia de fenótipo. Seria o equivalente a uma pessoa loira, naturalmente, e um outro indivíduo pinta o cabelo de loiro. Vamos falar assim, agora eu também sou loiro. Então, ele basicamente é uma cópia do fenótipo do outro indivíduo. É uma fenocópia. Tá? É uma fenocópia. Um termo também bastante importante que nós vamos utilizar nas nossas aulas é o de gene letal. O que é um gene letal? É aquele gene que, quando se expressa, mata o indivíduo. Tá? Então, o indivíduo tem lá um gene que, às vezes, numa dose única, aquele gene, ele não tem problema, mas se ele aparecer numa dose dupla, né, que a gente vai falar em homozigose, o indivíduo morre. No caso que a gente fala de um gene letal, geralmente o indivíduo acaba nem nascendo. Então, a gente vai ver, por exemplo, em cor de ratos, que o aparecimento de determinado gene letal em homozigose faz com que o organismo morra. Tá? Então, quer dizer, ele não vai nascer vivo, né? Ele já vai aparecer morto no ambiente. Então, o gene letal é um problema que a gente vai ver como é que a gente trabalha isso em exercício. Gene dominante e gene recessivo, outro grupo de conceitos que a gente precisa trabalhar. O que é um gene dominante? Talvez você esteja meio confuso ainda quando a gente está falando em gene. Ô, professor, cadê o azão e o azinho? É o gene. Tá? O azão é o gene que a gente vai representar como um gene dominante.
O Azinho, a gente vai representar ele como um gene recessivo. Por que a gente chama de Azão e de Azinho? Porque fica muito difícil, tá? Ficaria completamente inviável você fazer um exercício onde você tem que colocar lá uma sequência de bases nitrogenadas que representam o gene. Já imaginou? Tem 1000 bases nitrogenadas lá, o gene, e você tem que desenhar 1000. Adenina, timina, citosina, guanina. Já imaginou fazer um negócio desse? É inviável. Então, o que a gente fez? Substituímos aquela sequência toda lá por uma letra. Então, a gente chama aquilo de Azão ou chama de Azinho. Tudo vai depender. O que é um gene dominante, que a gente representa por uma letra maiúscula? É aquele gene que, sempre que ele está presente, ele vai se manifestar. Então, bastou ele estar ali, naquele parzinho de genes que a gente está trabalhando, a característica vai ser a dele. Tá? Então, é o gene que vai sempre se manifestar quando está presente. O que é o gene recessivo? O gene recessivo é o coitadinho. E esse coitadinho aí, ele não vai dar pitaco nenhum, ele não vai aparecer se o dominante estiver presente. Então, ele só vai se expressar quando o dominante não está presente. Aí nós vamos falar num outro grupo de conceitos que a gente chama de homozigose e heterozigose. O que é homozigose? É quando nós temos 2 genes, tá, com a mesma intensidade, tá, com a mesma força, vamos falar assim. Homozigose, eu tenho 2 genes dominantes, Azão, Azão. Ou eu posso ter Azinho, Azinho. Então, os 2 genes são iguais para a característica que a gente está trabalhando. Ou os 2 são dominantes, ou os 2 são recessivos. Homo, igual, homozigose. Já na heterozigose, nós vamos encontrar o quê? Um gene dominante e um gene recessivo. Eu tenho 2 genes diferentes. Tá? Um dominante, um recessivo. Então, agora, revisando esses 4 conceitos básicos. Quando é que a característica dominante está numa herança mendeliana normal? Quando é que a característica dominante se manifesta? Quando é Azão, Azão, ou quando é Azão, Azinho. Ou seja, homozigose ou então em heterozigose. E o gene recessivo, quando é que ele vai aparecer? Apenas em homozigose, apenas quando ele estiver em dose dupla. Deu para entender? Uma das coisas que a gente utiliza bastante, tá, para a gente poder trabalhar a questão dos exercícios dentro da genética depois, tá, são simbologias, né, para a gente representar quem é o homem, quem é a mulher, o que existe, como é que a gente representa um casamento, como é que a gente representa uma filiação, ok? Dentro da genética, tá, nós costumamos fazer, tá, uma representação de quem são os pais, quem são os filhos, quem são os parentes. Tá? Isso nós chamamos de genealogia ou heredograma. Então, numa genealogia ou heredograma, numa árvore genealógica ou no heredograma, o que nós vamos mostrar? Quem são os nossos parentes? Quem são os nossos irmãos? Quem são os nossos pais? Quem são os nossos avós? E a partir do estudo desses heredogramas, a gente consegue descobrir da onde veio a característica que a gente está estudando. Ah, da onde veio o gene que a gente trabalha para o albinismo. Ah, esse albinismo veio aqui por parte do pai, por parte da mãe. Ah, da onde veio o gene que está envolvendo a questão da polidactilia, um dedo a mais no indivíduo. Ah, veio por parte da mãe ou veio por parte do pai? Então, a gente, analisando os heredogramas, a gente consegue identificar isso. Então, o que é normal para a gente poder entender? Nessa tela que você está observando aí, a gente geralmente representa um quadradinho, sendo o homem, e a bolinha, sendo a mulher. Tá? Quando esses quadradinhos ou bolinhas, tá, estão sem
a pintura dentro, né, eles estão transparentes aí, a gente geralmente fala que eles são os indivíduos normais, tá? Os indivíduos que não são afetados pela característica que nós estamos trabalhando. Quando eles estão pintadinhos, o indivíduo geralmente é o afetado pela característica. Mas fica ligado, olhe a legenda do exercício. Olhe a legenda. Porque, às vezes, eles colocam duas características no mesmo quadradinho. Então, você tem que olhar o que está na legenda. Quem é o indivíduo afetado, qual é a característica que está afetando ou não está afetando. Então, você tem que analisar, ok? O que é um casamento? Tá? Um casamento ou cruzamento. O humano casa, o cachorro cruza. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um quadradinho de um lado, uma bolinha do outro e uma reta, né? Uma ligação entre esses dois indivíduos, representando que eles estão casando ou que eles estão cruzando, no caso de animais. Se você tiver duas linhas entre esses dois indivíduos, a gente está falando de um casamento consanguíneo, ou um cruzamento consanguíneo. Quer dizer, casamento ou cruzamento entre aparentados. Ok? Como é que a gente vai representar a filiação? A filiação, nós vamos ter o homem, a mulher, ligados por uma linha, e do meio dessa linha unindo os pais ali, sairá uma nova linha que também vai se ramificar. Esses indivíduos agora dessa ramificação são filhos desse casal que está em estudo. E aí a gente vai achando, tá? Quando você tem apenas dois conjuntos de indivíduos, você está falando ali, são os pais e os filhos. Se você tiver linhas saindo desses filhos, a próxima geração seriam os netos. Então, agora você tem os avós, os pais e os netos. Então, tudo vai depender da genealogia que você está trabalhando. Uma coisa que eu preciso já te chamar a atenção, tá? Existe uma maneira de numerar isso daí, tá? Então, geralmente, a gente acaba colocando os indivíduos, cada geração, normalmente a gente utiliza a numeração romana para falar primeira geração, segunda geração, terceira geração. Então, você usa 1, 2, 3 algarismos em romanos. Agora, o indivíduo na sequência, tá? Da esquerda para a direita, então você vai ter o indivíduo, a gente utiliza os algarismos arábicos, 1, 2, 3, 4 normais aí, que a gente conhece, e a gente fala, então, da seguinte maneira: olha, na primeira geração, o indivíduo número 1, na primeira geração, o indivíduo número 2. Então, a gente vai na sequência, tá? Ou você também pode encontrar isso de maneiras diferentes, apenas numerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falando de todos os normais aí. Agora, se não tiver nada numerado ou nomeado ali, você vai seguir o seguinte padrão: da esquerda para a direita, na geração de filhos. Tá? Na geração de filhos. Na esquerda vai estar o primeiro filho. Depois, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho. Então, você vai numerar, tá? Você vai ordenar aqueles filhos da esquerda para a direita. Então, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho. Então, a gente vai levar em consideração isso na filiação. Ok? Mas tudo vai depender do exercício. Nessa tela, você também tem ali para a questão do sexo desconhecido. Quando a gente fala de sexo desconhecido, é que o sexo não está sendo levado em consideração. Ah, nasceu um filho. Tá, pode ser um filho, uma filha. Não está sendo levado em consideração isso. Você tem ali a simbologia para gêmeos dizigóticos, quer dizer, gêmeos provenientes de zigotos diferentes, ou gêmeos também monozigóticos. Dá uma olhadinha depois aí, com carinho, nessa simbologia, porque a gente vai usar bastante isso aí, beleza? Uma das coisas que acontece, tá, que a gente precisa entender, a questão dos gêmeos. Tá? Essa parte de gêmeos ela vai dar uma confundida em você nos exercícios, porque
Se nós pensarmos em gêmeos univitelinos, né, ou monozigóticos, e gêmeos bivitelinos ou dizigóticos, o tratamento do exercício vai ser diferente. Porque, teoricamente, né, vamos falar assim, o gêmeo univitelino ou monozigótico, ele vai vir de um único conjunto de espermatozoide e óvulo. Sempre um espermatozoide para um óvulo. Formou um zigoto. Esse zigoto vai sofrer uma divisão durante aquele trajeto que ele está indo ali na tuba uterina. Vão formar dois indivíduos, vamos falar assim, se os dois conseguirem se implantar lá no útero, tiver todo o processo de gestação, eu vou ter a formação de gêmeos idênticos. Por quê? Porque eles vieram do mesmo zigoto. Então, obrigatoriamente, eles têm a mesma informação gênica. Então, é muito comum se aparecer um tipo de doença relacionada com material genético mesmo, os dois apresentarem o mesmo tipo de enfermidade. Ou característica, porque eles vieram de um mesmo conjunto de material genético. Esses são gêmeos univitelinos, monozigóticos ou idênticos. Então, obrigatoriamente, tem que ser dois meninos. Obrigatoriamente, tem que ser duas meninas idênticas. Tá? Se for o gêmeo chamado de bivitelino, dizigóticos ou fraternos. Neste caso, nós temos o quê? A mãe passou por um processo de poliovulação. A mãe liberou 2 óvulos, ao invés de um óvulo normalmente liberado. Para cada óvulo, aconteceu a chegada de um espermatozoide que fecundou. Então, a gente vai ter o quê? A formação de 2 zigotos, tá? Diferentes, tá? 2 zigotos diferentes. Só para você imaginar, é como se fosse uma dupla gestação, tá? Você e o seu irmão, você e a sua irmã, nascendo no mesmo dia. Tá? Então, a sua mãe ficou grávida de você e do seu irmão, vamos considerar que você não seja gêmeo, tá? Mas você e o seu irmão, você e sua irmã nasceram no mesmo dia. Cada um veio de um conjunto único de espermatozoide e de um óvulo. Gente, nunca são 2 espermatozoides num óvulo. Tá? Isso não dá para acontecer. Por quê? Porque você vai ter N cromossomos em cada um dos gametas. Se você tiver 2 espermatozoides e um óvulo, você vai ter aí 3 conjuntos de cromossomos. Isso não dá certo. Tá? Então, sempre que você tiver gêmeos monozigóticos, aqui teve uma divisão no zigoto e aí completou a formação de 2 idênticos. Agora, nos gêmeos dizigóticos, você teve o quê? 2 óvulos e para cada óvulo um espermatozoide. Então, nesse caso, saem 2 indivíduos. Pode ser 2 meninos, pode ser 2 meninas, pode ser um menino e uma menina, pode ser uma infinidade de organismos aí. Agora, o que eu preciso que você entenda e relembre, sempre 1 para 1. Um espermatozoide, um óvulo. Um espermatozoide, um óvulo. Não pode ter 2 espermatozoides dentro do mesmo óvulo. Caso isso aconteça, uma polispermia que a gente acaba falando, o óvulo vai ter que dar um jeito de escolher. Ele vai ter que destruir um, porque senão vai dar problema aí no desenvolvimento. Beleza? Nessa tela agora, você vê um problema que deu na formação dos gêmeos monozigóticos. Era para acontecer a divisão do zigoto por completo. Mas não aconteceu por completo. Ficou alguma parte ligada, esses 2 novos indivíduos que estão sendo formados. O que acontece? Esses organismos, vamos falar assim, esses grupos de células previamente grudados vão lá, se implantam, tá? E continuam o processo de gestação. Vai tudo indo. Porém, como os 2 estão unidos por alguma parte, tá? O resultado vai ser a formação de 2 indivíduos idênticos, unidos por uma determinada parte. Nesse caso, nós chamamos de gêmeos siameses ou gêmeos chifópagos. Tá? Então, gêmeos siameses ou gêmeos chifópagos
são gêmeos resultados de uma má divisão do zigoto, né? Então, era para formar 2 gêmeos idênticos, porém, os 2 acabaram ficando fundidos por causa de uma má divisão do zigoto. E aí, o resultado você tem aí na tua tela. Crianças, né, unidas pelo tórax, crianças unidas pela cabeça. Então, uma série de variações que a gente pode encontrar aí. Nós estamos falando em genética, né? E quando nós falamos em genética, nós temos que falar em probabilidade. Tá? Sempre que você trabalha nos exercícios, nós trabalhamos uma probabilidade de acontecer determinada característica. Qual é a probabilidade de ter um filho albino? Qual é a probabilidade de ter uma menina com acondroplasia? Então, nós estamos falando em probabilidade. Não significa que vai acontecer, mas existe uma chance de acontecer. Então, geralmente, nos exercícios, a gente acaba, através de cálculos, tentando descobrir se existe alguma possibilidade de aparecer aquela característica. Então, são 2 regrinhas que eu preciso que você entenda dentro da genética, que são as regrinhas que você vê lá na matemática. A regra do e a regra do ou. Sempre que você tiver em um exercício, tá, a necessidade de saber 2 ou mais características ao mesmo tempo, quer dizer, eu quero que nasça um menino e albino. Eu quero 2 características no mesmo indivíduo. Então, o que eu faço com essas informações? Eu vou multiplicar essas probabilidades. Então, a regra do e é a multiplicação das probabilidades. Agora, se eu quiser uma característica ou outra, eu quero que ele seja menino ou albino. Então, quer dizer, eu estou colocando uma nova condição, uma coisa ou outra. Quando eu quero uma coisa ou outra, eu vou somar as probabilidades. Então, a regra do e, você vai utilizar multiplicação. A regra do ou, você vai fazer a soma das probabilidades. Bacana? Esses são os conceitos bem básicos, tá? Que nós vamos estar utilizando nas nossas próximas aulas de genética aí. Beleza? Até a próxima, gente. Um abraço.